Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui mais um ataque de Jean Willis em direção a Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, e vou trazer também uma fala do Ciro no Flow de ontem que chocou o Igor. Falou, não é possível, Ciro. A militância já foi buscar na internet, mostrando pro Igor que é sim possível um absurdo que o Lula disse sobre commodities e sobre produtos industrializados. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, então foi o seguinte, o Ciro no dia 6 de junho postou no seu Twitter o seguinte: eu quero reconciliar o Brasil. Vocês acham que se um dos dois ganhar em outubro, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? Minha tarefa é reunir os brasileiros que querem reconstruir um caminho novo para o nosso país. Bom, fazendo uma pausa aqui, porque vai ter um outro tweet na sequência, falando muito sério mesmo, assim, se os lulistas e bolsonaristas que vierem aqui puderem responder com sinceridade nos comentários, vocês acham que o clima no país, nesse momento dividido em quem odeia Lula e quem odeia Bolsonaro, é bom para a gente viver os próximos 4 anos? Porque se o Lula ganha, já terá que lidar com uma oposição agressiva desde o primeiro dia lá no Congresso, e as famílias, a sociedade vai continuar nessa coisa que, na minha opinião, não faz bem. Se o Bolsonaro ganha, é a mesma coisa em termos de sociedade, em termos de família. Mas na relação com o Congresso, como ele está agora aí, digamos assim, cooptado pelo Centrão, eu acredito que ele iniciaria o próximo governo mais ou menos como a Dilma quando foi reeleita, porque Bolsonaro ele está tomando medidas claramente eleitoreiras, está empurrando uma série de crises para frente, e se ele ganha, ele vai assumir uma bomba que ele próprio está armando. E dependendo dos desdobramentos, o Congresso pode simplesmente, enfim, avançar no impeachment, vendo e percebendo a fragilidade dele. Como aconteceu com a Dilma. A Dilma, claro, ali tem uma questão da falta de traquejo político, mas o que a Dilma fez em 2014 na campanha foi simplesmente um estelionato eleitoral. Quando ela assume, ela se viu obrigada a tentar corrigir alguns rumos, tomou medidas erradas que só pioraram em relação à questão da economia, colocou o Levi no Ministério da Fazenda. O próprio Lula reconheceu depois que em relação ao que foi falado na campanha, o que foi praticado foi diferente. Então ela perdeu popularidade, perdendo popularidade, perdeu também apoio no Congresso. Aí teve o Cunha, teve o Temer, que não chegaram lá ao acaso, que não caíram lá de paraquedas. O PT colaborou, claro, para colocar o Temer na vice, nem se fala, foi escolha do Lula. E o Cunha também só chegou na presidência da Câmara porque o Lula também deu furnas para o Cunha administrar. Foi avisado pelo Ciro que se fizesse isso, o Cunha ia se fortalecer, ia cooptar outros companheiros ali na Câmara dos Deputados, ia se eleger presidente da Câmara, e isso seria prejudicial, como foi. Então esse aqui é um ponto importante. Na minha opinião, eu também acho que Lula e Bolsonaro vencendo, o país não vai se pacificar nos próximos 4 anos, e isso é muito ruim. O Ciro não vai ter o apoio de 100% do povo, é claro que não, porque sempre vai ter aqueles que odeiam políticos. Isso, em parte, é normal. Mas se o Ciro ganha, por exemplo, bolsonaristas iriam dizer, pelo menos não foi o Lula. E os petistas iriam dizer, pelo menos não foi Bolsonaro. Então eu acho que nós teríamos condição de respirar pelos próximos 4 anos em termos de conflitos na sociedade, conflitos familiares, no trabalho, por causa de política, e o país se unir em torno de um projeto para ajudar de fato as pessoas. Sem falar que hoje o Ciro dialoga bem com setores da esquerda e também com setores da direita que rejeitam Lula. Vale lembrar isso, além, é claro, do centro. O Ciro disse mais: eu ofereço uma vida limpa, nunca respondi a um processo nem para ser absolvido. Essa não é mais que a minha obrigação, mas é raro no nosso país. Ofereço experiência e um amor profundo pelo nosso país. Vale lembrar que o Ciro foi deputado estadual 2 vezes, deputado federal, prefeito, governador, ministro da Fazenda, da Integração Nacional, trabalhou também na iniciativa privada, já ficou sem concorrer a nada simplesmente porque estava dedicado em outros projetos e nunca fez da política meio de vida. Mas aí Jean Willis não aguentou e decidiu atacar Ciro Gomes nas redes sociais.
e disse lá no seu tweet: quer reconciliar nada, mentiroso. Se quisesse, não faria campanha, vejam isso, baseado no ódio antipetista, com masculinidade tóxica em volta de si e servindo de linha auxiliar do fascismo. Você só pensa em si e não no Brasil. Sua vaidade é sua ruína. Olha, ódio antipetista. Aí ele fala isso porque é mais fácil do que rebater as críticas que o Ciro tem feito. Por exemplo, o Jean não responde quando o Ciro fala que o PT pagou de juros para rentistas 4 trilhões e 88 bi. E no mesmo período, para os pobres do Bolsa Família, 332 bilhões, 11 vezes menos. O Jean, por exemplo, não responde. Por que o PT fez menos reforma agrária do que o PSDB? Por que o Lula deu furnas, como eu disse aqui, para o Cunha roubar, segundo fala Ciro Gomes? Por que o PT, a Petrobras, ali deu 1 bilhão de contratos sem licitação para uma empresa em que Eunício Oliveira era sócio, está aí agora junto de novo com o Lula. Mas em vez de responder isso, faz esse tipo de ataque aqui a Ciro Gomes. Vamos ver agora um exemplo de Ciro Gomes no Flow, que certamente será considerado pelo Jean Willis de um ódio antipetista. Por quê? Porque não consegue responder. Quando não consegue, prefere desqualificar a crítica. Depois vamos ver se o Jean Willis consegue falar algo sobre isso aqui. De nada no Brasil. Ninguém pensou nisso, de projeto. Não há projeto de nada no Brasil. O Lula, por exemplo, tem um discurso dizendo... Isso aqui foi bom demais. E ele faz com deboche, assim. Toda vez que ele é apanhado na contradição, ele faz um deboche. Porque fica agora todo mundo dizendo que o Brasil não vai ter manufaturado agora. Pois bem, agora chegou a hora em que as commodities vão ter mais valor do que os manufaturados. Só na cabeça de um maluco. Só na cabeça de um maluco. Ele falou isso, Cirão? Falou? Ô, meu irmão. Isso aqui realmente é chocante. O Igor, que não conhecia o que eu vou mostrar pra vocês, se assusta. Como qualquer pessoa deveria se assustar. O Lula achando que commodity tem mais valor do que produtos manufaturados. Aí o Ciro fala, opa, peraí, né? Internet aí, rapidinho. Não, O Brasil tem. Aí quando o Ciro fala internet aí rapidinho, isso aqui não apareceu lá ontem, né? Repito, foi a militância que já fez questão de pesquisar e fazer aí o corte. A maior concentração de terra agricultável de todos os países do mundo. E o Brasil tem sol e chuva. Portanto, os dois ingredientes para a produção de qualquer coisa nesse país. E não tenho dúvida nenhuma de que aquela história que nós dizíamos há 10 anos atrás, de que o Brasil não pode continuar sendo exportador de commodities, o Brasil tem que exportar produtos manufaturados. Pois está chegando a hora em que as commodities estão ficando mais valiosas do que os tais produtos manufaturados. Porque isso é bem absurdo. Mas eu tô te dizendo que eu vi o candidato... É o fim da picada. Dos cientistas brasileiros dizendo isto. Mas chegou a hora que as commodities vão valer mais. E se explica como isso? Porque ele quer que aconteça igual foi no parou no tempo e no espaço e não quer se justificar porque ele produziu a maior desindustrialização do país, manipulando o consumismo populista por 8 anos, reelegendo a Dilma e quebrando o país. E eu tô denunciando a desindustrialização com números. Ano a ano, a indústria nacional perde... Aí o Ciro denuncia com números, mas como não conseguem rebater os números, masculinidade tóxica, tá fazendo campanha baseada no ódio antipetista, é isso. Vamos ver aqui a sequência do vídeo. De espaço na economia. Nos anos 80, produzia 35% da riqueza nacional. Hoje gera pouco mais de 15% do PIB. Os produtos importados... Isso aqui é uma matéria antiga, hoje já está em torno de 9, 10%. Piorando cada vez mais, porque não tem projeto no país, né? E simplesmente vão destruindo as indústrias. Fecha a Sony, fecha a Ford, tudo indo embora. Importados roubam terreno dos veículos, dos têxteis, da metalurgia, máquinas e equipamentos e do setor de materiais eletrônicos. O impacto disso aqui é o quê? Fechamos fábricas aqui para comprar de fora, gerando emprego lá, gerando emprego na China, gerando emprego em outros países. E aí a gente vê o quê? Qual que é a consequência disso? Muitas pessoas que vão fazem aí uma faculdade, saem com um diploma, não encontram emprego e tem que buscar algum tipo de outro trabalho que não aquele que ela estudou para exercer. Não é raro você encontrar, por exemplo, motoristas de aplicativo lutando ali pelo ganha-pão, fazendo ali o possível, que são formados em engenharia, que são advogados, que são, pessoas qualificadas que poderiam estar em outra área, fazendo aquilo que elas gostariam de fazer, aquilo que elas estudaram e dedicaram tempo. Já são maioria.
Isso aqui é uma curva, né, de como o Brasil foi destruindo a sua indústria. Governos Lula e Dilma. É um absurdo. Aí voltando aqui à fala do Jean Willis, né? Ciro, masculinidade tóxica, né? Ai, meu Deus do céu. A Nicole deu até uma ideia muito boa. Jean, chama a Márcia Tiburi, e faz uma live para falar da masculinidade do Ciro. E sobre o Ciro ser linha auxiliar do fascismo, segundo o próprio Jean Willis, sabe como que faz para parar de ser essa linha aqui? Dizer amém pro São Lula, se render ao semideus petista, bajular e fazer de conta que Lula e o PT nunca erraram. Se fizer isso, vira companheiro. Mas se tiver a coragem de colocar o dedo na ferida, de fazer as críticas irrespondíveis por estes aí, vira linha auxiliar do fascismo. Porque assim, nunca é a hora de criticar o PT. É sempre assim, não é a hora porque temos o inimigo do outro lado. Falam isso desde 89. Então o Ciro não tem compromisso com o lulopetismo. Ciro não é aliado do Lula. O PDT não é puxadinho do PT. Portanto, tem toda a liberdade do mundo para criticar o que deve ser criticado. Já o Jean Willis, ele representa essa esquerda estética, que deixa de debater projeto para ficar nessa conversa fiada, tentando aqui silenciar pessoas como o Ciro, que tem feito um debate em torno daquilo que tem que ser debatido. De todo jeito, isso aqui é muito bom para o Ciro, né? Ajuda a furar bolhas. O Jean é admirado normalmente por quem já está fechado com o Lula, é também rejeitado por uma outra parte do eleitorado que eventualmente pode, né, passar a prestar mais atenção no Ciro e falar, puxa vida, se o Jean está criticando o Ciro, né, vamos ver o que o Ciro está falando aqui. Tudo isso pode, enfim, ajudá-lo a furar bolhas. Um outro tweet do Ciro, né, chamou a atenção do Jean, quando o Ciro foi lá e publicou uma pergunta simples: existiria o Bolsonaro se não fosse a crise econômica e a crise moral que Lula e o PT produziram no Brasil? Isso aqui já é do Ciro no Flow. O Jean foi lá e respondeu: sim, e você sabe disso. Seu cinismo deve ter algum limite, ou não tem? Seu papel de linha auxiliar do fascismo antipetista é, além de hipócrita, vergonhoso. Isso, Jean. Então, Bolsonaro certamente caiu do céu. Foi eleito graças a uma ideia brilhante que ele tinha, um histórico de vida maravilhoso. Claro que não foi. A eleição de Bolsonaro não se explica por um único motivo, mas a crise econômica e moral produzidas pelo PT, como o Ciro apontou, criou clima favorável, né, para que uma outra força, né, anti-PT, né, que naquelas eleições o antipetismo era a força dominante, surgisse para derrotar quem? O PT. Quem soube aproveitar isso melhor foi um candidato de extrema direita como Bolsonaro. Então é isso, claro que teve facada, teve fake news, mas o sentimento daquelas eleições era PT não. Então quem que vai conseguir surfar melhor nessa onda? E foi Bolsonaro quem soube, aí veio facada, veio fake news, veio um monte de coisas mais. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. E quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!